5 histórias aleatórias sobre a Copa do Mundo. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Entre Gols. Chegou a hora de um Entre Histórias especial de Copa do Mundo. Por isso eu vou trazer aqui agora 5 histórias aleatórias sobre os mundiais. O roubo da taça Jules Rimet, mas não é aquele que você já conhece. Todo mundo aqui no Brasil sabe a história do roubo da taça Jules Rimet, que foi conquistada definitivamente pelo Brasil depois que o Brasil foi campeão mundial em 1970 e foi furtada da sede da CBF alguns anos depois. Só que 4 anos antes, essa mesma taça foi roubada na Inglaterra, que foi sede do Mundial de 1966. A taça foi colocada em exposição em Londres, já que a Inglaterra receberia o Mundial de 66, mas foi roubada. A polícia da Inglaterra procurou por todos os cantos e não encontrou a Jules Rimet. Foi aí que entrou em ação então o grande herói dessa história, um cachorro chamado Pickes, que estava passeando com o seu dono numa praça em Londres e acabou farejando um papel que estava enrolado sobre a taça. E o mais legal dessa história é que o cachorro ficou famoso no mundo inteiro e, como prêmio, recebeu ração grátis pro resto da sua vida. 6 jogadores que disputaram a Copa do Mundo por 2 seleções diferentes. Imagina só se Lionel Messi tivesse disputado a Copa de 2006 pela Argentina, como de fato disputou, e 4 anos depois, em 2010, resolvesse jogar pela Espanha, que é o país onde ele cresceu. Hoje em dia, isso é proibido pela FIFA e o jogador que veste a camisa de uma seleção numa partida oficial não pode defender outro. Mas nem sempre isso foi assim. E 6 jogadores ao longo da história já defenderam mais do que uma seleção em Copas do Mundo. O primeiro caso registrado é do argentino Luiz Monti, que em 1930, na primeira Copa da história, foi vice-campeão com a seleção argentina e 4 anos depois foi campeão defendendo a Itália. Ferenc Puskás, o lendário jogador da Hungria, foi vice-campeão em 1954 com o seu país e em 1962 disputou a Copa pela Espanha. O Brasil também tem um representante nessa lista, é o José Altafani Mazzola, que aqui pra gente é só Mazzola e que foi campeão mundial com o Brasil em 1958 e disputou a Copa seguinte pela Itália. Outro exemplo é o uruguaio Santa Maria, que jogou a Copa de 54 pela Celeste Olímpica e em 1962 defendeu a Espanha. Com o passar do tempo, então, a FIFA mudou as regras e impediu que um jogador defendesse 2 seleções ao longo do tempo. A exceção era para casos de países que sofressem alguma dissolução política, e foi exatamente esse o caso de Robert Proženić. Ele jogou a Copa de 1990 pela Iugoslávia e em 98 defendeu a já independente Croácia. Situação parecida com a de Stanković, que jogou a Copa de 98 pela Iugoslávia e em 2006 defendeu Sérvia e Montenegro. Antes de seguir para a próxima história, eu preciso pedir rapidinho para que você deixe um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, é coisa muito rápida, de graça, e você ajuda demais o canal Entre Gols a crescer se fizer isso. Valeu! Johan Cruyff e a Adidas. Em 1974, Johan Cruyff, o lendário e maior jogador da história da Holanda, se recusou a jogar a Copa do Mundo com um uniforme que estampasse a marca da Adidas. Em 74, a Holanda era patrocinada pela Adidas e Cruyff era patrocinado pela Puma, a grande rival da Adidas. Ele então se recusou a vestir o uniforme laranja, que continha as tradicionais 3 listras da Adidas aqui na manga. A solução para esse caso então foi que Cruyff jogou com um uniforme que continha apenas 2 listas na manga. Pode conferir aí nas fotos que essa história é verdade. Um psicólogo quase tirou Pelé e Garrincha da Copa de 58. Pelé e Garrincha foram fundamentais na conquista do título mundial brasileiro em 1958, mas por muito pouco eles não ficaram de fora daquele time. Na preparação do Brasil para a Copa da Suécia, um psicólogo que integrava a comissão técnica de Vicente Feola analisou todos os jogadores convocados e concluiu que tanto Pelé quanto Garrincha não tinham estrutura suficiente para enfrentar uma competição tão importante. A dupla até iniciou a Copa no banco de reservas, mas o Brasil não foi bem e a partir do 3º jogo, o Vicente Feola resolveu ignorar as orientações do psicólogo e escalou tanto Pelé e Garrincha, e aí o resto é história. O Brasil seguiu vencendo e levantou a taça pela primeira vez em 58. Em 82, a Colômbia simplesmente desistiu de sediar a Copa do Mundo de 86. Em 1974, a Colômbia recebeu o direito de sediar a Copa do Mundo, que seria disputada em 1986. Alguns anos antes do Mundial, no entanto, o país sul-americano resolveu pular fora. Em outubro de 82, 4 anos antes da disputa da Copa do Mundo, o governo colombiano resolveu anunciar que não iria mais sediar o evento, estava abrindo mão da Copa de 86. Segundo o presidente da Colômbia na época, Belisário Bittencourt,
A Copa do Mundo deveria servir a Colômbia e não a Colômbia servir a Copa do Mundo. Pelas altas exigências feitas pela FIFA, o governo colombiano viu que não fazia o menor sentido continuar com o evento, já que, na opinião deles, entendia-se que havia outras prioridades no país naquele momento. E pelos altos custos apresentados pela FIFA nos anos que antecederam a decisão, o governo colombiano viu que não fazia o menor sentido receber a Copa do Mundo naquelas condições e, dizendo ter outras prioridades para se preocupar e para investir dinheiro, abriu mão da realização da Copa. Para os colombianos, eles tinham problemas demais em seu país para aceitar as extravagâncias impostas pela FIFA. Sem a Colômbia, então, a FIFA correu contra o tempo para conseguir um novo país sede com apenas 4 anos de tempo para se preparar para a Copa de 86. Estados Unidos e México apareceram como candidatos e o México, como já tinha recebido a Copa de 1970, foi beneficiado e recebeu o Mundial de 86, que acabou vencido pela Argentina com um super show de Diego Maradona. E aí, curtiu as histórias? Você se lembra de mais alguma que não foi contada aqui? Deixa aqui nos comentários que eu vou curtir muito ler e quem sabe dá até pra gravar algum outro vídeo nesse período de Copa. A Copa do Mundo chegou aí, a gente vai curtir muito, afinal a gente gosta muito de futebol. Então pra celebrar, deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveita e segue o Entre Gols lá no Instagram, @entre_gols, fechou? Muito obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima, tchau!